No dia seguinte, decidimos fazer o mesmo percurso por terra. São 140 quilômetros e quase 4 longas horas de viagem. O objetivo hoje é visitar outros locais e mostrar como vivem os trabalhadores. Pessoas de todas as regiões, mas em sua grande maioria, nordestinos em busca da riqueza. Continuamos a visitar regiões afetadas pela atividade garimpeira. A cada metro percorrido, crateras enormes, que passam agora a ser uma preocupação. Quando o IBAMA se depara com uma situação desse tipo, a primeira coisa que se faz é fazer uma investigação onde se procura identificar os envolvidos, qualificar os envolvidos, em seguir fazer uma análise da dimensão dos danos, para poder tanto fazer os procedimentos de autuação, que vão compreender a autuação do infrator ou infratores, apreensão dos equipamentos utilizados para o cometimento do crime, e isso vai seguir dois processos, um no âmbito administrativo do IBAMA e um outro que a gente faz uma comunicação de crime para a justiça, onde vai prosseguir um processo criminal. Nesse contexto, é a punição, só que ao longo do processo, um fator importante é exatamente poder garantir as condições para que haja uma recuperação da área degradada, que é o programa de recomposição de danos. Então, nesse sentido, o que o IBAMA, ao longo do processo, faz é promover uma ação civil pública ou outros instrumentos, visando exatamente recuperar essa área degradada. Isso leva quanto tempo na estimativa do IBAMA? Olha, uma área dessa ela vai levar um tempo considerável, porque primeiro vai ter que fazer uma recomposição de solo, de perfil da área, de relevo, para em seguida vir com um plantio de mudas para que se recomponha essa área e fazer um monitoramento disso, um acompanhamento para que crie-se as condições ideais de recuperação da área. Num caso desse, acredito que no mínimo, para iniciar um processo, um estágio já mais consolidado, pelo menos uns 10 a 20 anos, para se ter um estágio inicial já considerado em condições de garantir naturalmente a recuperação dessa área no futuro. Os trabalhadores passam os dias e também as noites acampados em barracos improvisados. Sem nenhuma espécie de saneamento básico, eles convivem diariamente com o risco. As situações são as mais adversas. Longe da família, muitos gastam o pouco que ganham em prostituição e também com os vícios. Seu Raimundo não grava entrevista, mas conta à nossa reportagem detalhes de momentos aterrorizantes em que passou ameaçado por homens armados, chamados aqui de guaxebas. E não está com 10 anos que esse pessoal chegaram aí. Seu Raimundo, o senhor mora aqui há 30 anos? É. Não, ali tem outro sítio que tem uma base do Intermato que eu estou fazendo um papel. A história dos locais de garimpo é marcada por conflitos que na maioria das vezes estão relacionadas à disputa pela terra, promovida por grileiros. As áreas que na verdade pertencem à União são arrendadas aos garimpeiros, que instalam os motores. Eles são conhecidos como os donos da draga. A parte mais difícil fica por conta dos porcenteiros. Este é o nome que recebem os trabalhadores por causa da forma de pagamento, que funciona por porcentagem do que é produzido. Eles ficam com apenas 10% da produção e, para isso, se submetem a condições subhumanas de trabalho. Um triste histórico que envolve sofrimento e violência. A vastidão aqui do problema é muito grande. Infelizmente, a gente não pode atacar todos os problemas que existem. Eu estaria sendo ingênuo em pensar que a gente conseguiria isso. Então a gente tem que ter um foco. O nosso foco aqui é o crime ambiental, porque a gente está contando com o apoio do IBAMA e tá com peritos especializados em perícias ambientais. Então nosso foco é esse. Realmente existem outros crimes. A falta de lei e ordem nesses lugares propicia esse tipo de coisa, tráfico de drogas, como você falou, prostituição, trabalho escravo, mas para a gente poder combater todos esses crimes, a gente teria que reunir uma tropa, um grupo, talvez o dobro do que é isso, e aí começaria talvez a inviabilizar o trabalho. Então a gente tem que ter foco para poder realizar alguma coisa. Em alguns casos, os riscos são compartilhados entre família. É o que acontece, por exemplo, com o seu Juarez, que há 7 meses trouxe a mulher
e os filhos para o garimpo. Eu sou de Rondônia, Espigão do Oeste. Eu vim para trabalhar aqui através do povo que estava trabalhando. Aí eu vim, cheguei aqui, arrumei o serviço. Aí estou trabalhando. Você tem vontade de mudar de vida, tirar a família dessa situação aqui? Eu trabalho nesse ramo de garimpeiro desde meus 12 anos. Desde 81. Meus filhos estudou, mas não consegue serviço na rua para trabalhar. Tem a minha menina que está aí mesmo, ela não fez a faculdade esse ano porque não conseguiu serviço para ganhar dinheiro para pagar a faculdade dela. Nossa reportagem localizou esta mulher que pediu para não ser identificada. Sozinha no garimpo, ela toca uma pequena venda para tratar de 3 filhos que deixou no estado do Maranhão. Atrás de uma vida melhor. Para pessoas que não têm estudo lá fora não é fácil. Eu tenho 3 filhos. Eu vou trabalhar lá, vou ganhar R$600 por mês, pagar 500, vou ficar com o quê? O pai deles é doente, tem problema de cirrose. Tá a papelada dele tudo lá no hospital da clínica, ele vive mais lá do que no Maranhão. Então eu tenho que ajudar ele a cuidar dos filhos. Eu não vou deixar meus filhos passar fome. Qual o plano que a senhora está traçando? É acertar as dívidas, que aqui todo mundo deve, né? Acertar as dívidas e sair com dinheirinho para montar qualquer coisa, nem que seja uma banca de verdura na feira, mas eu vou trabalhar para mim, com fé em Deus. E ele vai me ajudar. Por aqui, riqueza a senhora não acumulou, somente dívidas? Somente dívida e dificuldades. Mas mesmo assim, eu ainda prefiro viver aqui do que limpando o chão dos outros. Os trabalhadores não negam que vivem uma ilusão. Deixaram para trás família e amigos em busca do sonho de mudar de vida com o ouro. Apesar da pouca esperança e depois de tanto tempo vivendo isolados do mundo, eles alegam não ter para onde ir. Para a polícia, a única forma de acabar com esta situação é responsabilizar todos os envolvidos, principalmente os financiadores de toda a situação. A responsabilidade aqui pela lavra ilegal, ela está relativamente diluída. Então é uma cadeia muito grande, são várias pessoas envolvidas, né? Tem a pessoa que traz um grande maquinário para cá para ceder, para alugar, sabendo que o aluguel dessas máquinas será para cometimento de crimes ambientais. Há os donos da terra que estão alugando para pessoas que sabem, e todo mundo sabe que o aluguel aqui é para garimpo. E também tem propriamente o dono chama aqui do barranco, é a pessoa que aluga um pedaço de terra com a intenção de abrir um buraco e fazer a lavra ilegal. Então, basicamente, teríamos esses três grupos a responsabilizar. A gente vai ter que fazer uma análise bem criteriosa para poder ver qual crime que cada um teria cometido, qual é a medida da responsabilidade de cada um para a gente poder fazer os indiciamentos. A operação deve continuar por tempo indeterminado. Nos despedimos da base e deixamos para trás mais de 80 pessoas, protagonistas de uma história que envolve ilusão e sonhos, alimentados pela esperança de uma vida melhor.